hoje é dia de falar de Cartola. Demos algumas dicas da primeira rodada, e acho que as dicas foram boas, principalmente no aspecto valorização, hein? Vocês vão ver já já. E o objetivo desse vídeo é principalmente falar um pouquinho sobre novas dicas dessa segunda rodada. E engana-se muito quem pensa que deve escalar os jogadores que desvalorizaram. Não é por aí. A gente vai mostrar aqui um pouquinho disso e tudo mais aqui hoje no Flamília da Nação. Fala aí, Tiagão. Fala, galera. Boa noite. Espero que todos estejam bem, né? A Flamília vem novamente aí trazer dicas importantes e valiosas para o Cartola, para essa segunda rodada, né? Gostaria de iniciar mostrando um pouquinho aí de quem apostou junto com a gente, alguns jogadores, como se deu bem, né? Posso mostrar, Fábio? E aí, fomos bem ou não fomos bem nas dicas? Eu acho que sim, a galera que vai dizer, mas eu acho que a gente foi bem. Inclusive, a gente garimpou um jogador ali, rapaz, que eu não vi nenhum canal de Cartola falar. Foi dica só aqui do Flamília da Nação. E olha, foi um dos jogadores que mais pontuaram e principalmente valorizaram, né? Até porque custou só 2 cartoletas. Olha aí. Tá na tela aí, Thiago. Mostra aí pra galera. Olha o Kleber, né? Falei, ó o garimpo que a gente está fazendo, hein? Kleber, do Ceará, valia 2 cartoletas. Eu falei, esse cara tem tudo para ser uma das grandes valorizações dessa primeira rodada. Tá aí, deu certíssimo. 5,97 de valorização. Gostei muito, tiro certeiro. Depois você falou do Marinho também, né? Thiago, Marinho, a gente ainda brincou, minimício aleatório e não deu outra. Foi o Marinho de minimício aleatório e subiu 7,10, cara. Olha que valorização bem bacana, né? Então, assim, não alongando muito no tema, né? As dicas que nós demos do Everton Ribeiro, Kleber, Marinho, Pedro Jeromel e Gabigol renderam 18,44 cartoletas. Cara, sensacional, né? Uma valorização muito bacana de 5 jogadores aí na primeira rodada. A decepção ficou pelo Gabigol. A gente imaginava aí um gol, uma assistência, até um cartão amarelo. Não rolou nada, né? Gabigol passou em branco nesse jogo, né? Um pouquinho ali do Bruno Henrique, né? Um preciosismo, não tocou aquela bola. Se toca aquela bola, era um golzinho. Enfim, não vamos ficar nos lamentando, mas no total o pacote foi muito bom. 18,44. A gente queria continuar dando dicas para vocês valiosas, o que a gente garimpou, o que a gente vai trazer aí para essa próxima rodada. Vamos lá, Fábio? Vamos lá, cara. Bota aí os goleiros e vamos lá. Vamos para dentro, montar o nosso time e deixar aí algumas opções para a galera poder aí ter opções e certamente indo nas nossas dicas, a galera já viu que consegue uma valorização boa, uma boa pontuação e vamos para dentro. Quer seguir a gente? Só seguir o nosso time lá, Flamília da Nação, time aí que teve uma boa performance, uma boa pontuação, uma boa valorização e nós temos também, vai falar para eles agora que nós temos a nossa liga, Thiago. Temos a liga, né? Liga da Flamília, né? Bota lá, Flamília da Nação, procura a gente lá, nossa liga, quer participar, né? Quer mostrar o seu conhecimento para a gente também, a gente vai ter um prazer de recebê-lo lá na nossa liga. É só procurar Flamília da Nação, se inscrever, vai ser muito bem-vindo na nossa liga. Com certeza. Vamos lá, vamos para os goleiros. Vamos então lá, Fábio? Vamos lá? Tá vendo minha tela aí, Fábio? Tá visível para você? Ainda não apareceu não, mas em breve aparecerá. Não foi, né? Então vamos tentar não. Aqui. Aí, agora foi. Né? Então vamos começar. Goleiro, Fábio, o que você traz aí para a gente de dica de goleiro? Qual a sua visão aí sobre os goleiros? Olha, a dica que a gente tem para essa rodada, ao contrário do que muitos pensam, né? O Cartola ele tem uma mecânica, né, de pontuação, de valorização, que é o nosso foco principal para essa segunda rodada, que induz até as pessoas ao erro, né? No primeiro momento, todos pensam que deve escalar o jogador que desvalorizou na primeira rodada, e não é assim que funciona.
eles fazem, através do cálculo deles, pela média de pontos, a média de pontos dos jogadores durante essas 2 rodadas, né? Então, por exemplo, eles calculam que o jogador, goleiro X, né? Vamos dar um exemplo prático aí, Thiago? Pegar um jogador aí para a gente poder dar um exemplo para eles, Vamos aí, vai. especificamente. Pode começar com o Diego Alves, por exemplo. Está aí na nossa tela. O Diego Alves ele teve aqui uma média de 5,66 e ele valorizou 0,21. Então ele não teve muita variação, né? Porque ele não valorizou nem desvalorizou. Então, se ele mantiver essa média de 5 pontos, ele vai garantir uma valorização, né? E como o Flamengo, por exemplo, joga contra o Atlético Goianiense, né? Que é um jogo teoricamente mais fácil. O Atlético Goianiense é um time que, né, corre riscos de rebaixamento. É uma boa opção. Fica aí como dica. A gente tem também o goleiro Rafael do Atlético Mineiro, foi muito bem, né? Ele teve aí 7 pontos, 7,20 pontos, né? Valorizou 2,74. Então é uma boa dica, porque ele teve uma boa valorização e a tendência dele é de valorização para essa segunda rodada. Então fica como dica também. O Atlético pega o Corinthians, é uma dica interessante. Mas O Corinthians é um time com dificuldade de fazer gol, né, Fábio? Então, assim, se o Rafael garante aí os 5 pontos de não tomar o gol, né? Então já é um jogador que tem tudo aí para se valorizar já para a próxima rodada. Garantir uma boa pontuação e uma boa valorização. Exatamente. Ele teoricamente, né, o Corinthians realmente tem dificuldade de fazer gol, né? E joga fora de casa. O Atlético é um time bem armado. A gente viu contra o Flamengo, um sistema defensivo ali que não tomou gol do Flamengo. É difícil um time vir ao Maracanã e não tomar gol, né? E teoricamente, não sofrendo gols, ele já garante uns 5, né? E acho que é uma boa dica aí que a gente pode dar, além dele pontuar, uma dica de pontuação também para valorização, porque se ele garantir os 5 não tomando gols, né, os 5 de saldo de gol, ele já vai valorizar. Mas e a próxima dica, mais umazinha de goleiro para finalizar? Vamos lá. Então diga aí. A nossa dica, e é o nosso goleiro, onde nós vamos escalá-lo, é o Vanderlei. E a gente explica o porquê. O Vanderlei, de acordo com essa mecânica de valorização, né, de pontuação para valorização, ele valorizou 4,57, como mostra aqui no verdinho, tá? E na média, se ele fizer mais ou menos uns 3, 4 pontos, ele já vai conseguir uma valorização. Então, você imagina, o Grêmio joga contra o Ceará, fora de casa, mas não tem torcida, né? Geralmente jogar contra o Ceará no Castelão tem aquela pressão da torcida e tal, e não vai acontecer isso. E o Grêmio é um dos favoritos ao título, né? Possivelmente o Grêmio vai vencer o jogo e com grande chance do Vanderlei não tomar gols, quer dizer, só aí ele já garantiria aí o saldo e você ganharia uma boa valorização, porque ele é o goleiro que mais valorizou nessa rodada. A nossa dica e a nossa escalação é do Vanderlei. Vamos lá, Thiago, bota aí, Vanderlei é o nosso goleiro. Vanderlei está escalado. Vanderlei que também foi um dos goleiros que mais pontuaram na época do Santos, né? Era um goleiro de alta pontuação e já mostrou no início do Campeonato Brasileiro de 2020 que vem com tudo de novo. Qual é a próxima posição que a gente vai agora, Fábio? Diga aí. É o que você disse, cara. O Vanderlei é um goleiro bom de cartola. Tem isso, né? Tem isso também. Jogadores que são bons de cartola. O Vanderlei é bom de cartola. Costuma pontuar muito bem. Lateral, Tiagão. Vamos botar aí os 2 laterais, as 2 opções que nós vamos escalar nosso time nas laterais e opções que ficam também para a galera poder escolher, né? Começo aqui no Guilherme Arana. Guilherme Arana é uma excelente opção. Talvez seja o melhor lateral esquerdo do campeonato, né? É um lateral muito agudo, um lateral que finaliza muito bem, rouba a bola, dá assistência e teve valorização, né? Talvez a galera que não tem ainda uma quantidade boa de cartoletas na primeira rodada não tenha conseguido, fica um pouco puxado porque ele é 17 cartoletas, né? Então fica a opção do Guilherme Arana para quem ganhou mais cartoletas nessa primeira rodada. Aqui nós temos também a opção do Saravia, que é o lateral do Internacional. E o porquê? Porque ele foi o lateral que mais valorizou. Se vocês veem, ele teve 7,19.
e na média, né, que o Cartola utiliza para poder fazer a média de valorização, para poder gerar cartoletas para a segunda rodada, para a segunda, né? Ele é um dos jogadores que a gente indica, porque certamente você vai ganhar bastante cartoletas com ele. O jogo é contra o Santos, em casa, no Internacional, um time muito bem armado pelo Kudê e boas chances também de não levar gols, e só aí ele garantindo 5 pontos do saldo de gols, ele já valoriza, já vai gerar valorização pela média que vai ter, né, dos 7,19 que ele ganhou, mas essa agora da pontuação ele vai valorizar. Outra dica, Thiago, é o Reinaldo. O Reinaldo estreia, né? Então, estreia é um jogador muito bom de cartola, é um jogador que é um lateral, né? Que costuma roubar muitas bolas, finaliza muito, ele chega batendo para o gol, isso gera pontos, né? E faz gols também. E no São Paulo, inclusive, ele bate pênalti, né? Ele é um dos batedores de pênalti. No ano passado, ele era o batedor de pênaltis oficial do time do São Paulo, então uma ótima opção. Eu indico aí o Reinaldo como uma opção válida para escalar para essa rodada. Tem mais alguma aí, Thiago, que você quer indicar? Vamos descer um pouquinho, né, a tabela. A gente está falando de jogadores aí com um valor mais alto, enfim. Mas a gente tem outras opções aqui um pouco mais baratas e com boa valorização, né? Temos o Guga, lateral aí do Atlético Mineiro, pega o Corinthians. Já falamos um pouquinho da dificuldade do Corinthians de fazer gols, enfim, é uma opção, né, de já começar com 5 pontos, já se valorizou bem, então o Guga é uma excelente opção. Você tem um Cortez aqui também, ó, do Grêmio, né, vai jogar contra o Ceará, mesmo um jogo fora de casa, o Grêmio é muito favorito, enfim, também teve uma boa valorização, mas eu, sei, apostaria aqui no Red Bull Bragantino, né, no Aderlan, vai enfrentar o Botafogo que não foi bem no estadual, Botafogo que não vem bem, é um time também com muita dificuldade de fazer gols, enfim, o Aderlan valorizou quase 4 cartoletas, enfim, eu iria no Aderlan, o que você acha? Excelente opção, vamos nessa. Aderlan é um dos nossos laterais. Bom, o lateral que a gente vai escolher, pensando em valorização, vai lá para cima, Tiagão. Vamos escolher logo, já demos algumas opções boas para a galera. E nós vamos definir no lateral do Internacional, Saravia. Pensando na valorização, já que ele teve 7,19 de variação, né, em termos de média de cartoletas, gerou 7 cartoletas a mais. E nessa média que o Cartola utiliza, é uma excelente opção para a gente poder ganhar cartoletas nessa rodada. Vamos ficar rico nessa rodada, Tiagão. Vamos de Saravia. Esse é o intuito. Esse é o intuito para a gente conseguir contratar quem a gente quiser nas próximas rodadas. Sem dúvida. Zagueiro. Eu acho o seguinte, cara, na zaga tem alguns jogadores que são sempre jogadores de segurança, né? Aqueles que você aposta sabendo que vai ganhar pontuação certa e muito possivelmente valorização. E esse ano, o Cartola foi uma mãe. O campeonato começou no final de semana do Dia dos Pais, mas o Cartola foi uma mãe, dando o Pedro Jeromel com 7 cartoletas apenas, né? Que é um dos zagueiros mais regulares do Cartola, que mais pontua. E eu já vou nele direto, nem dica não. Você abriu o zagueiro, já marca logo. Pedro Jeromel no nosso time, pode colocar aí. Ele valorizou 4,09 e hoje está com a pontuação, começou com 7, né, cartoletas, agora está com 11. Certamente, só em não tomar gols, ele já vai valorizar, você vai ganhar cartoletas com ele, vai fazer pontuação com ele, e ele é um jogador que é muito diferenciado. Pode apostar aí no Pedro Jeromel que você vai bem. É um zagueiro também, um dos recordistas de pontuação aí na zaga, né, Fábio? Todo ano, o Jeromel é uma excelente opção. A dupla de zaga do Grêmio, nos últimos 2, 3 anos aí, é uma excelente opção como zagueiros aí no Cartola, e nessa segunda rodada não é diferente. É um dos jogadores que mais valorizaram também na zaga, acho que vale muito a pena, muito acertada a sua escolha. Vamos Outra lá. opção, Fabinho, me conta aí. Olha, a gente tem a opção aqui do Rodrigo Caio. O jogo do Flamengo é um jogo fácil, né? Eu apostaria no Rodrigo Caio, mas infelizmente ele teve uma desvalorização aqui de 2,80. Então, se você quer apostar pensando em pontuação,
eu acho que o Rodrigo Caio seria uma boa. No entanto, como a gente fala muito da questão da valorização, eu não iria no Rodrigo Caio. Mas tem gente que quer apostar pensando só em pontuação. E aí, nesse caso, sim. Vale destacar, a gente tem aqui o Thiago Heleno, que é um jogador que geralmente pontua muito também no Cartola, mas uma dica nossa importantíssima que a gente gostaria de dar é que o jogo do Goiás, né, o jogo Atlético Paranaense e Goiás, é um jogo que pode não acontecer. Então, é bom a gente ficar de olho e não escalar jogadores do Atlético Paranaense nem do Goiás, porque você vai acontecer, né? Eu, por exemplo, tive jogadores do São Paulo que eu apostei na primeira rodada e que não jogaram, né? E aí, para não correr esse risco, por conta do Covid, tem 10 jogadores do Goiás contaminados, é bom que não se aposte nos jogadores do Goiás, tá? É uma dica nossa. Goiás aí acaba aí no Atlético Paranaense, né? Que é o mesmo jogo, né? Então Exatamente. é um risco você postar nesses jogadores. Você está vendo aqui na tela, por exemplo, o Aguilar do Atlético Paranaense com uma boa valorização. Pô, Thiago, eu quero apostar no Atlético Paranaense. Então, a nossa recomendação é ir até o último minuto, acompanhar lá no aplicativo, acompanhar as redes para ver se de fato vai acontecer o jogo, né? Você tem essa opção, é uma excelente opção, inclusive, mas é bom ter um certo cuidado para você não apostar em alguém que não vai jogar, né? Então, é essa nosso ponto de atenção para você não perder nada. É isso aí, Tiagão. E na zaga, a gente tem algumas opções, jogadores do São Paulo, que é uma zaga forte, né? Uma zaga que pontua bastante, mas o São Paulo está iniciando a rodada, né? Não jogou na primeira rodada. Enfim, eu acho que uma boa opção para a galera seria esse zagueiro aí, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. É um jogador que valorizou bastante na primeira rodada. Ele teve uma valorização de 2,48. O Atlético Mineiro joga contra o Corinthians, que não é um time de fazer muitos gols, tem grandes chances de conseguir saldo de gol. Eu iria nele, Thiago, Júnior Alonso. Vamos nessa. Bom zagueiro, paraguaio, firme, né? Joga sério. Eu acho também uma excelente opção, muito bem falado, e está dentro daquele nosso critério, né? Uma boa valorização, enfim, é um jogo que a gente entende também que vai trazer aí algum benefício para o Atlético de não tomar gol, enfim, acho que é uma excelente escolha, bem escolhido, Fabinho, vamos... Tem mais alguma opção que você gostaria de dar aí? A gente falou do Aguilar, tem alguém aqui que está no meio aqui que você poderia destacar? Olha, eu apontei ainda há pouco, né? Falei dos jogadores do São Paulo. Os zagueiros do São Paulo são zagueiros interessantes, né? Zagueiros que costumam pontuar bastante, né? Tanto um quanto o outro, né? Você pode escolher tanto o Arboleda, você pode optar tanto pelo o Arboleda, que eu considero um zagueiro muito bom, quanto o Bruno Alves. Você consegue, né? Certamente você vai pontuar. O Kahneman é uma opção sempre segura, um zagueiro que pontua bastante. E o Vitor Cuesta também, né? É um zagueiro que está sempre pontuando. Eu digo o seguinte: você apostar no Vitor Cuesta, no Kahneman, no Jeromel, a chance de pontuação é muito grande, porque são zagueiros que estão sempre ali pontuando, também valorizando. Então, sempre vale a pena apostar tanto em um quanto em outro, né? Então, as nossas dicas para a zaga ficam sendo o Arboleda, Bruno Alves, em termos de pontuação, o Kahneman, que é um zagueiro que valorizou um pouquinho, tá? O Pedro Jeromel, Vitor Cuesta, mas nós vamos mesmo no Pedro Jeromel, que é a nossa, né, bala de prata, né? Podemos dizer assim, o zagueiro o jogador que a gente aposta sempre. E o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Vamos para o meio campo, Tiagão. Meio Vamos para o campo. meio campo. Olha, essa rodada nós não temos grandes opções de meio campo, não. Principalmente no aspecto valorização. Jogadores que a gente esperava uma valorização, a gente já esperava que o Arrascaeta fosse, né, ter uma desvalorização. Seria difícil, custando 25 cartoletas, valorizar. E ele realmente caiu bastante. O Léo Cittadini seria uma ótima opção, mas seria arriscar demais. A gente não sabe se esse jogo vai acontecer. Atlético Paranaense e Goiás. Então, eu não vou arriscar.
Mas se vocês quiserem arriscar, Léo Cittadini está aí. Uma dica nossa de uma boa opção. No entanto, arriscado porque o jogo pode não acontecer, É né? verdade. Eu queria só reforçar aqui que a gente não está inventando que o jogo do Atlético Paranaense e o Goiás não vai acontecer. Um próprio diretor do Goiás disse que se não sentir segurança, não leva o time nem para viagem, né? Foi o que ele disse. Enfim, então isso leva um ponto de interrogação de um jogo que já até não aconteceu também, que foi o jogo anterior de Goiás e São Paulo. Então eu teria meu pé atrás com esses dois times. Apesar de ter excelente opção no Atlético Paranaense, a gente já falou do zagueiro, agora estamos falando do meio-campo, mas eu teria esse cuidado. O Atlético Paranaense, o diretor do Goiás falou, inclusive, que já fretou o voo, mas o voo fretado, mas só depois que sair o resultado do exame. Ele não vai viajar para esperar o resultado do exame lá. Só depois que sair é que vai definir se realmente vai viajar e a CBF bater o martelo se vai acontecer o jogo ou não. É arriscado, galera. Ou então espera até amanhã ou até quarta-feira para poder definir se escala ou não. Enfim, acabou de aparecer uma ótima opção aí, Thiago. Thiago É, Galhardo, seu xará, hein? meu Thiago xará. Galhardo fez aí uma valorização de 3,7. Ele estava no meu time, valorizou, pontuou bem em 6,90. E eu acho que vale a pena. Pode ser um dos nossos meias, Thiago Galhardo. Marca aí e Vai apostar nele? O vamos Thiago nessa. Galhardo, olha, a gente está com muitas opções de segurança, né? Que de fato pontuam bem nos campeonatos e voltaram já iniciar 2020 pontuando muito bem. Thiago Galhardo era outro, chegou no Ceará pontuando muito, né? Foi um jogador que rapidamente estava fazendo muitos gols, veio para o Internacional e na primeira rodada também já valorizando bem. Então, estamos com muita opção de segurança e boa, né? Para valorizar. Isso que é interessante. É verdade, é isso aí. Vamos de Thiago Galhardo. Vamos escolher mais um, Thiagão? Vamos, são Olha, três, eu né? tô Pode vendo ali, falar no ó. mínimo três e botar mais algumas opções para o nosso pessoal que está vendo a Vamos, gente aí, né? vamos lá. Vamos passar boas opções aí para a galera. A Temos gente está vendo quatro. o Ó, Ilharão. na mesma tela aqui temos 4 jogadores que valorizaram bem, olha aí. Sem dúvida, então. Um deles é o Ilharão, né? O Ilharão ele teve uma valorização de 1,02 e nesse novo critério de desarme, né? Que agora aumentou o valor do desarme e facilitou, né? Não é mais desarme, é bloqueio, né? Então você consegue aí ter uma valorização boa. O Ilharão é um bom jogador para isso. Olha o Ilharão, 5 desarmes. Olha, uma excelente opção, hein? É porque Excelente ele opção. fica ali praticamente sozinho, né? Na entrada da área do Flamengo, fazendo a proteção, né? O Gerson também tem um bom índice de desarme, mas o Arão ali é o homem de contenção, né? Eu vejo o Arão também como uma excelente opção. Vamos olhar o Boa Gerson? opção. O Gerson, eu acho que vale a pena a gente colocar no nosso time, Thiago, porque o Gerson é o craque, é um craque. E vou te dizer que ele nos últimos jogos, ele tem sido ponto de equilíbrio do meio-campo do Flamengo. O Arrascaeta anda meio sumido, o Everton Ribeiro também, o Gerson desarma, ataca. No último jogo ele aparecia marcando até goleiro, cara. Dava o bote no goleiro lá em cima, marcando alto. Realmente um jogador diferenciado. Eu acho que vale a pena. Ele teve 3 desarmes nesse jogo, né? Foi um jogo que o Flamengo não foi tão bem e ele ainda conseguiu pontuar e valorizar. Vamos colocar o Gerson no nosso time. Acho válido. O Gerson, ele tem a opção de desarmar, Isso aí. assistência e fazer o gol. Né? Um jogador realmente bem completo, um jogador do meio do campo do Flamengo hoje diferenciado, nível de seleção brasileira. O Gerson realmente é uma excelente opção. Eu acho que se você colocar aqui um desses 4, você não está errado, não. O Alisson também, o meio-campo do Santos, um bom meio-campo, mas já tem um jogo um pouco mais complicado, né? Contra o Internacional, então isso pesa um pouco na decisão de não escolher. Né? Entre o William Arão e o Gerson, para mim, pesa o fato do Gerson chegar mais à frente, com mais qualidade, com mais chance de fazer o gol, com mais chance de dar assistência. Então, eu acho o Gerson e o Galhardo aqui dessa lista excelentes opções. Mas aqui a gente está falando para pessoas que já estão com um nível de cartoleta interessante, né, Fábio? Conseguiram valorizar bem na primeira rodada. E quem não conseguiu valorizar bem na primeira rodada, Fábio? Você tem alguma opção aí para dar para o pessoal?
Então, é aí que eu queria chegar, Thiago. A gente aqui foge um pouco da lógica, né? Da última rodada, a gente deu a dica do Kleber, que ninguém falou, e ele é um dos jogadores que mais valorizou. E a gente vai fazer isso novamente. A gente garimpou um jogador que, olha, ele é muito bom de desarme. Ele é um jogador que pode pontuar bastante nessa rodada, custa muito pouco, poucas cartoletas, e eu acho válida a opção. E nós vamos dele, jogador do Bahia, que desarma muito, jogador querido pela torcida do Flamengo, formado aqui no Flamengo. Vamos nele. Sabe quem é que eu estou falando, Thiago? Formado no Flamengo, jogando no Bahia, só pode ser o Ronaldo, Pô, né? é ele mesmo, rapaz. Vamos Sempre muito marcar. querido pela torcida, né? A torcida sempre gostava quando o Ronaldo entrava, mas nunca foi muito valorizado pelos técnicos que tiveram no Flamengo. Enfim, e no Bahia vem se destacando pelo qual fator, Fábio, que você falou aí, que o Ronaldo se destaca no Bahia? Desarme. Pode escrever aí que pelo menos 4 a 5 desarmes ele vai fazer nessa partida. Pode escrever. É um jogador. Aposta no Ronaldo que você vai bem. Excelente opção, também gosto muito do Ronaldo. Ano passado teve vários jogos que ele teve muito desarme, muito desarme. Pois Então, é. Então, realmente é um jogador que pode ajudar aí no seu time com uma opção de custo bom, né? Um custo acessível para o seu time e com um bom índice aí de fazer pontuação bacana aí para te ajudar, tanto na cartoleta quanto na pontuação. A então gente vamos pode para o ataque. Nosso meio-campo já está montado. Vamos Já partir para o está ataque. colocado aqui, ó. Já está colocado aqui, ó. Gerson, Ronaldo e Thiago Galhardo. Eu só queria, Fábio, como meio de campo é uma opção aí também, são 3 jogadores, enfim, destacar também o time do Atlético Mineiro, tem o Natan, que costuma fazer gol, né? Então valorizou também, então é um jogador interessante. E tem o Fernando Sobral do Ceará, que valorizou muito, muito. Só que tem um jogo muito difícil contra o Grêmio. É aquele risco, né? Eu boto o jogador que valorizou muito e corre o risco de não fazer muita coisa no jogo que ele vai ter agora. É um risco. Mas é uma boa opção também. Ele valorizou muito. Eu acho que é um jogador interessante aí para você que está olhando, não quer ir muito pelo óbvio. Fernando Sobral pode ser uma excelente opção para o seu time também. Isso aí, Tiagão. Vamos para o ataque? Vamos nessa, vamos para o ataque. Os atacantes, rapaz, olha, Bruno Henrique desvalorizou bastante. Se ele desse aquele passe, se ele fizesse aquele gol, meu Deus do céu. Aí você tem boas opções. O Rony é um jogador muito agudo, jogador de cartola também, costuma pontuar bastante, jogando fora de casa. Palmeiras joga na velocidade, contra-ataque. Tá aí o Rony, uma opção. A gente tem uma opção aí que é o Elton, Thiago, que é lei do ex, né? Contra o Vasco, em São Januário, é o jogador que mais teve variação positiva. Se você observar, ele teve 10,21 de valorização. Então, você colocando o Elton, se ele zerar, para você ter uma ideia, não pontuar, ele já vai valorizar. Então, é uma boa opção para quem pensa em valorização, que é muito importante. A gente reforça a valorização nessas 2 primeiras rodadas é importantíssimo. E o Elton acaba sendo uma excelente opção nesse aspecto valorização. E ainda tem a lei do ex que pode acontecer, né, Thiago? É verdade. Confesso aí que sou fã da Lei do Ex, né? Fã não, acredito muito nela. Vejo sempre acontecendo. Eu acredito que o Elton pode carimbar aí o Vasco e conseguir mais valorização ainda, além de ponto. O Elton é uma excelente opção e foi a grande surpresa aí da primeira rodada. Enfim, é um jogador realmente que pode surpreender novamente aí na segunda rodada em cima do Vasco. Fica aí uma boa dica, então. Rony, se você quer apostar no jogador que ainda não jogou, Elton valorizou, né? O Paulo Guerreiro aí fazendo gol na primeira rodada. É um jogador, é complicado botar o Guerreiro. Você vê, ele fez gol, mas mesmo assim ele fez 6,50, porque o cartão amarelo é quase sempre garantido, né? E ele não pontua muito, ele só pontua se fizer gol. Se não fizer gol, olha aí, ele, nesse caso, ele nem cartão amarelo tomou, mas ele perdeu pontos por faltas cometidas. Então ele faz muita falta, ele costuma levar cartões, né?
Enfim, se fizer gol, você pode ser que consiga pontuar com ele, mas se não fizer, a chance de negativar é grande. O Arthur, né, um atacante muito agudo do Bragantino. O Bragantino tem um bom jogo contra o Botafogo, ele valorizou, é uma boa opção. Mas nós vamos nesse aí, ó, Diego Souza. Diego Souza, eu acho que é uma ótima opção. O Thiago vai concordar comigo ou não, fica aí a critério. Mas eu acho que ele valorizou 4,76 de cartoletas e vai gerar uma boa quantidade de cartoletas para a gente, uma boa valorização nessa rodada. Não é não, Thiago? O Diogo Souza, cara, quando quer, né, quando quer jogar, é um jogador diferenciado. E essa posição de 9 para ele, eu acho que cai muito bem. Um jogador forte, com presença, sabe fazer gol. Eu particularmente gosto muito do Diego Souza. Tem vezes que ele não quer nada. Quando ele não quer nada, ele é um jogador comum. Mas quando ele está afim de jogar, ele realmente é diferenciado. Eu gosto muito da opção do Diego Souza também. Colocaria ele no meu time, né? Então já está aqui, já está comprado. Vamos seguir com o Diego Souza. Olha, um jogador muito bom de cartola também é o Marinho, né? Eu indiquei na última rodada, ver a valorização dele 7,10. Eu só não vou escalar ele nessa rodada porque o jogo é dificílimo, é contra o Internacional no Beira-Rio, onde o Inter é muito forte, mas é um jogador que finaliza muito de fora da área, costuma pontuar muito e fica aí como uma dica também, principalmente quem pensa em valorização. Ele já valorizou bastante com 7,10 e muito possivelmente vai valorizar ainda mais para quem apostar no Marinho, tá? É verdade. Fica aí como dica. Uma O boa Pablo dica. também, né, é um jogador que eu coloquei no meu time na última rodada. Infelizmente não houve o jogo de São Paulo, mas agora o São Paulo pega o Fortaleza dentro de casa, a chance dele pontuar e valorizar é muito grande, então fica como mais uma dica o Pablo. Olha ele aí, rapaz. Não é possível que vai acontecer de novo de não ter gol do Gabigol. Não tem como, né? 2 rodadas sem gol do Gabigol? Não, pode levantar a plaquinha. Quarta-feira tem gol do Gabigol. Vamos botar ele no nosso time. Gabriel Barbosa, por favor, hein? Não vai nos decepcionar de novo, hein, Gabigol? É Tá? difícil não escalar o Gabigol, né? Contra o Atlético Difícil. Goianiense, um dos candidatos a serem rebaixados, enfim. Gabigol é um artilheiro dos últimos 2 Brasileirões. É difícil você não colocar esse jogador no seu time com valendo 9,42, enfim, eu acho que é uma excelente opção. Jogador Mas de segurança, né? Mas tá ficando isso, caro, hein, Thiago? É melhor a gente ir lá para baixo, procurar opções mais baratas para a galera. é verdade. Para quem não conhece muito aqui, saindo do clubismo, né? Quem não conhece muito o Cano do Vasco, é um jogador também que costuma fazer bastante gols, né? Fez bastante gols no Campeonato Carioca. É um jogador oportunista, um jogador de área, né? Não jogou na primeira rodada, teve o jogo adiado, mas é uma boa opção também. Para quem quer aí um jogador de área, uma opção de gol, o Cano é uma boa opção também. Vai no Kleber de novo, Fábio? É o Kleber de novo que você vai colocar? Valorizou Olha, 6, hein? é Valorizou uma 6 o excelente Kleber, hein? opção. Tanto o Kleber quanto o Vinícius, do Atlético Paranaense. Mas como eu já defini que não vamos, nós definimos que não vamos no Atlético Paranaense nessa rodada, o Vinícius vai ficar de fora. O Kleber é uma boa opção, é um jogador forte de área, é um jogador que a gente indicou na primeira rodada, valorizou muito. Se você apostar no Kleber, possivelmente você vai ter uma boa valorização de cartoletas, mas é um jogo dificílimo contra o Grêmio, né? Então a gente vai deixar o Kleber de fora nessa rodada, mas é uma boa opção, a gente indica sim, né? Fica É como verdade. dica. E para não ficar caro o nosso time, nós vamos indicar um jogador um pouco mais baratinho, né? Mas sem dúvida um excelente jogador para a gente poder fechar o nosso time, né? Acho que é um jogador que é muito agudo, um jogador que nem jogou tão bem assim, perdeu um gol de frente para o goleiro contra o Flamengo, mas mesmo assim ele teve uma valorização pontuando só, né, tendo 2 de pontuação. E ele está muito barato, 5 cartoletas, Savarino, é um excelente jogador, o Thiago conhece bem, né? Indicou, inclusive, esse jogador, na verdade indicou não, ele comentou sobre esse jogador num vídeo que fez no nosso canal, analisando o Atlético Mineiro. E bota aí, Thiagão, Savarino no nosso time, vamos para dentro, nosso time está montado.
A torcida do Galo chama ele de Savalizo, né, cara? Então, de tão rápido, liso que o cara é, deu um trabalho danado lá para o América Mineiro na semifinal do Campeonato Mineiro, deu trabalho para o Flamengo, quase fez um gol, né? Um jogador muito rápido, habilidoso. Eu acho que é uma grande opção aí, tanto para fazer gol quanto para assistência. Essa é aquela dica econômica, né? A gente não pode gastar toda a nossa cartoleta aí em jogadores mais caros, a gente sempre tem que colocar aí o jogador que a gente acredita que seja uma opção de custo menor e com grande potencial. O Savarino está dentro dessa nossa lista. Eu só queria fazer um comentário, Fábio. O Atlético Paranaense é uma tentação, né, cara? O Atlético Paranaense é uma grande tentação. Você olha aí o time do Atlético Paranaense, com a valorização que eles têm, rapaz, vale a pena, de repente, acompanhar ali até o último minuto para ver se vai ter jogo, cara, porque é uma tentação o Atlético Paranaense. Vale a pena, realmente. É tentador. É um time que foi muito bem na primeira rodada, joga em casa, é um time que em casa difícil demais de bater. E vai jogar em casa contra o time do Goiás. Enfim, nosso time está montado, Thiago. Vamos arriscar com esse time. Não, falta o comandante, pô. Você quer ser o técnico desse time? Pode ser, você que escalou, né? Mas falta o comandante, você também tem que escolher o comandante. Aqui você não é só o técnico, você é o presidente. Então você tem que escalar o técnico. Vamos esquecer dele. Quem que você vai escolher como técnico desse time aí, desse timaço que você escolheu? Olha, dá mais uma chance para ele. Ele não estreou bem nessa rodada, mas pega um jogo teoricamente mais tranquilo. A gente espera que jogue num gramado melhor, né? Vai jogar em Goiânia, o gramado estando melhor, a qualidade técnica dos seus jogadores, como o treinador pontua através da média dos jogadores, eu acredito que nessa rodada o ideal será a gente colocar o Domenech Torrent, que é o treinador do Flamengo. É o Domi, né? É o Domi. É o discípulo de Guardiola. Domenech Torrent. É isso aí. Agora sim, Fábio. Agora sim. Vamos botar ele de novo, né? Ele quem? Ele quem? 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 Diga aí. Não é possível que 2 jogos sem fazer gol. Hoje tem gol do Gabigol. Quarta-feira tem gol do Gabigol. É o capitão do nosso time. E aí o nosso time está escalado. Você vai ler aí para a galera qual é o nosso time, Thiago? Vamos lá. Técnico, Domi. Goleiro, Vladimir. Na lateral, Aderlan. Na zaga, Júnior Alonso. O outro zagueiro, Pedro Jeromel. Lateral, Saraiva. No meio, temos Thiago Galhardo, Ronaldo e Gerson. No ataque, Diego Souza, Savarino e hoje tem gol do Gabigol. Gabigol como nosso capitão. Que maravilha. Galera, é isso. Essas são as nossas dicas para essa segunda rodada. Vocês viram que a gente deu as dicas da primeira rodada e fomos bem, né? A gente fica feliz com isso. Queria pedir para vocês divulgarem o nosso vídeo, divulgar o nosso canal. Deixa o like, divulga bastante para os amigos que gostam de Cartola, os amigos que são flamenguistas também. Né? Você vê que aqui a gente gera conteúdo, não fala só de Flamengo, né? Que é claro, é o tema principal, mas a gente fala também de Cartola FC, dando essas dicas aí para vocês. Divulga para a gente lá, passa para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, passa para todo mundo para divulgar o nosso trabalho. Obrigado, tamo junto, Thiago. Um grande abraço para você, um abraço para todos. Vamos até a próxima rodada ver se a gente foi bem, hein? É isso aí, tenho certeza que vai ser sucesso de novo, né? Vamos conseguir trazer bons resultados para o pessoal aí para a próxima rodada, né? E boa noite, obrigado aí pelo bate-papo, obrigado pela essa troca aí de informações sobre Cartola. É sempre bom conversar com quem sabe. Um abraço, meu amigo, boa noite, fica com Deus. Um abraço, cara, tchau, tchau.